Apesar desse caso, o Rio de Janeiro é a cidade onde mais se tem notícia de envolvimento de lutadores de jiu-jitsu com a criminalidade e a violência. Confusão. Peraí, me larga! Um grupo de lutadores de jiu-jitsu provoca tumulto na frente de uma boate no Rio depois de perseguir um homossexual. Alguns fazem ameaças. Vou chamar minha rapaziada, eu conheço pra mais de 100 aí, vai acabar a boate, nós vamos bater em todo mundo. Aí acaba a boate de uma vezada só. Foi numa dessas confusões que o publicitário Sandro Carapiá foi espancado. Dentro de uma danceteria, ele foi agredido gratuitamente com socos e pontapés por 12 lutadores. As marcas não ficaram apenas na radiografia. Hoje eu não consigo ir mais assim, frequentar alguns locais desse mesmo nível. Então fica uma sequela de segurança. Também no Rio, 4 lutadores espancaram um homossexual na saída de uma danceteria. Eles chegaram a desafiar a polícia, mas acabaram presos. O advogado João Paulo foi outra vítima dos lutadores de jiu-jitsu. Um dos envolvidos na agressão tenta se explicar. Eu fui separar a confusão, ele deu um soco por trás desse babaca que tá ali. Covardia, injustiça, entendeu? Maldade. São o tipo de pessoas que treinam, lutam pra justamente se impor. A forma dele impor o respeito dele, a moral dele é essa, é agredindo, é tentando só dessa forma. Ele falou bem, covardia. E lá atrás você deve ter ouvido o rapaz dizendo que juntaria 100 para quebrar a boate toda. Significa o quê? Significa que ele é um covarde mesmo, né? Porque ele sozinho não deve ter coragem de atacar ninguém. Então tem que juntar um bando de aloprado, troglodita, para ficar fazendo esse tipo de demonstração aí. E depois de tantos casos de violência envolvendo lutadores de jiu-jitsu ou os chamados pit boys, né, em alusão aos pitbulls, surge uma dúvida, né, e um questionamento. Será que esse tipo de luta alivia tensões ou só aumenta a agressividade? Olha, sobre esse assunto nós vamos falar com a repórter Jorge Pinheiro, que está numa academia de São Paulo. Bom dia, Jorge. É claro que não dá para generalizar, mas é comum o envolvimento de lutadores de jiu-jitsu em confusões nas ruas. Qual seria a explicação para isso? Bom dia, Marcos. É bastante comum mesmo. Até os próprios lutadores reconhecem isso. Mas o que eles dizem é o seguinte: depende muito do acompanhamento que é dado a esses alunos e depende também das regras da equipe. A disciplina no jiu-jitsu é muito importante, mas infelizmente os lutadores reconhecem que existe o profissional problema no mercado. Agora, outro ponto muito importante é saber escolher o local onde você vai praticar o esporte. Aqui ao meu lado, o professor Gilberto Cardoso, Giba, que pratica jiu-jitsu há 25 anos. Giba, bom dia. Infelizmente, a gente sempre está encontrando, sempre vê lutadores de jiu-jitsu envolvidos em problemas, né? Isso acontece com todas as artes marciais, né? É que o jiu-jitsu é uma luta mais praticada no Brasil, tem cerca de 150 mil praticantes, né? E fica mais evidente isso. O jiu-jitsu é uma luta que dá a capacidade de uma pessoa magra lutar com uma pessoa mais forte que ela, né? Então tem pessoas que usam isso como uma arma na rua, né? Por isso que é importante seguir essas regras, inclusive saber onde você vai praticar o jiu-jitsu, para que você não termine caindo num problema como esse? É positivo. A academia tem que procurar saber quem é o profissional que está colocando, né? Que dê um acompanhamento para esses alunos, né? E o professor é um exemplo, né? Ele tem que ser a pessoa que vai orientar o aluno a ser um praticante da arte marcial, não usar isso como uma arma na rua. Qual é a regra básica que você dá a esses alunos que agora aqui neste momento estão praticando aulas de jiu-jitsu? É o respeito, né, ao próximo, respeito ao atleta e a disciplina que a gente toma como base é o nosso aluno que é envolvido em confusão automaticamente é excluído da nossa equipe. Isso é regra básica para você? Isso para nós é regra básica. É como se o lutador de jiu-jitsu é como se ele fosse uma arma branca, é assim que vocês classificam, Giba? Na verdade é uma arma branca mesmo, né? A gente tem muita torção, muitas chaves, né, onde consegue imobilizar e levar o adversário a fraturas, né? Então tem que ser usado como um esporte isso, não pode ser usado na rua.
Pois não, Luciana. Georgia, bom, o judô, o karatê são lutas marciais milenares e que tem uma filosofia, né? É muito consolidada. O jiu-jitsu, será que a falta de uma filosofia provoca esse tipo de atitude? A Luciana pergunta se o jiu-jitsu é importante muito a filosofia na luta e quando não existe uma filosofia, isso é ruim no esporte? É ruim, sim. Tem que ter essa filosofia, né? Que é uma luta milenar. E ela tem que ser aplicada, mas infelizmente existem profissionais que não aplicam essa filosofia. O que você diria para as pessoas que querem fazer o jiu-jitsu? Porque hoje a gente vê, infelizmente, que tem pessoas que querem praticar o esporte, mas quando elas terminam vendo as notícias associadas aos lutadores de jiu-jitsu, terminam se afastando. O que você diria, Giba, para isso? É para procurar realmente um profissional qualificado, procurar saber com quem vai treinar, na mão de quem você vai deixar seu filho para treinar. Sabe se o professor tem essa disciplina, né? É fundamental isso. Ok, muito obrigada, Giba. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Bom, agora vamos a um dado surpreendente. 60% dos atletas que disputaram os Jogos Pan-Americanos este ano nunca tiveram acompanhamento médico. Surpreende mesmo, né? Nós vamos agora conversar com a repórter Georgia Pinheiro mais uma vez para falar sobre isso. Georgia, se esse índice é tão alto entre atletas que disputam um Pan-Americano, uma competição oficial, pode-se imaginar que é muito maior entre os atletas amadores. Que tipo de consequência isso pode provocar, hein? Luciana, a consequência é uma só. Esse atleta pode desenvolver doenças que podem levar até a morte. Esse estudo foi feito com mais de 350 atletas brasileiros. E foram justamente os atletas de lutas os que mais surpreenderam. Nas entrevistas, eles chegaram a contar, Luciana, que tomavam uma taça de vinho todos os dias para fortalecer o coração e comiam carne até no café da manhã. Aqui ao meu lado, o doutor Nabil Goraieb, que é cardiologista e médico do esporte do Hospital do Coração, e Dante Vazanese. Doutor Nabil, bom dia. Esse estudo surpreendeu até mesmo vocês médicos? Surpreendeu porque realmente mostra assim, a desinformação da maior parte dos atletas brasileiros de nível até internacional. Eles não têm muita ideia do que tem que ser feito em relação à alimentação, em relação a avaliações médicas, e isso realmente nos preocupou. É importante que cada vez mais a gente informe a eles que é preciso ter uma avaliação médica especializada, competente, e a orientação alimentar é bem diferente daquela que eles acham que deveriam fazer. Em relação aos anabolizantes, os lutadores de jiu-jitsu, por exemplo, o que é que vocês constataram? Na verdade, o atleta em geral, frequentador de muitas academias, utiliza o anabolizante para ganhar mais força e mais peso, mais massa muscular. Com isso fica mais esteticamente interessante para eles. O que acontece é que as lesões que dá no organismo o anabolizante, o risco de câncer do fígado, o risco de câncer do testículo, pressão alta, aumento de aterosclerose levando ao infarto do miocárdio, é o grande drama do uso dessas substâncias que são lícitas, mas são proibidas no esporte. E a gente vê aqui agora lutadores de jiu-jitsu, e o estudo constatou que eles comiam carne no café da manhã, no almoço, à noite, justamente porque eles queriam ficar mais fortes para poderem praticar isso. O conceito dos atletas é que comendo carne fica-se mais forte. Na verdade, não é nada disso. Você precisa comer um equilíbrio. Carboidratos em maior quantidade, tem que comer carne e tem que comer gordura. Tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é orientado por um nutricionista, porque pode lhe dizer o que você pode comer para determinados esportes. Você precisa comer mais carboidrato, outros esportes mais gordura, e assim vai. Cada esporte tem a sua alimentação própria. E é importante que uma academia, por exemplo, tenha esse médico do esporte especializado nessa área. As academias têm que ter um médico do esporte sempre para poder orientar os seus alunos, isso é muito importante e deveria ser o ideal. Ok, muito obrigada, doutor Nabil. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.